Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações. Obrigado mais uma vez o convite da casa, a oportunidade de trabalho na Seara do Cristo. Bom, o tema, como a Selma acabou de falar, é nós conversarmos um pouquinho sobre o livre-arbítrio. E é interessante, coincidências não existem. Todos estão me ouvindo aí atrás? Então? Que coincidência não existe, que a música que o irmão acabou de tocar falava alguma coisa assim sobre pensar no meu viver. Né? Numa da parte da música, finalzinho principalmente, em alguns momentos também, ele ratificava muito isso, o pensar no meu viver, que é mais ou menos o que a gente vai discutir aqui hoje. Refletir um pouquinho mais sobre a questão de nós pensarmos no nosso viver, na nossa vida, como que nós estamos de fato levando a nossa vida. O tema hoje é o livre-arbítrio, e nós vamos falar um pouquinho das nossas escolhas. Que escolhas, na verdade, nós estamos fazendo na nossa vida? Né? O que nós estamos fazendo de bom, o que nós não estamos fazendo de bom, aonde que nós possamos melhorar e de que forma que nós possamos melhorar. Trocar algumas ideias para nós realizarmos algumas reflexões para de que forma nós podemos futuramente dar mais um passo na nossa caminhada evolutiva. Bom, para começar a nossa conversa, vamos só lembrar um pouquinho de como que nós estamos constituídos, quem somos nós. Né? Nós estamos aqui reencarnados nessa nave azul chamada Terra, né, com propósito, que Jesus mesmo havia registrado isso, que é chegarmos justamente o quê? A perfeição. Nós temos um convite, uma viagem, fazemos parte de uma grande viagem, que é chegarmos à perfeição, sermos espíritos puros, da mesma forma que Jesus. Só que para chegar à perfeição, temos um trilho, uma trilha, melhor dizendo, para a gente poder cumprir, que é uma trilha que não é razoavelmente curta. Pode até ser, mas normalmente não é. É uma trilha até longa. Que nós devemos o quê? Evoluir. Não tem outro caminho. Nós precisamos evoluir para chegarmos à perfeição. E para evoluir, nós precisamos reencarnar. Tantas vezes quantas forem necessárias. Aí pergunta, mas Ricardo, quando eu desencarnar, eu não vou fazer cursos no plano espiritual? Vai. Eu não vou trabalhar no plano espiritual, como André Luiz trabalhou? Vai. Pô, e para evoluir eu preciso reencarnar? Precisa. Porque aqui, na verdade, nós vamos fazer a nossa prova. Saber realmente, igual a escola, né? Fazer a provinha lá de matemática, de português, de história, de geografia. Nós vamos fazer a nossa prova aqui. Aí, além disso, eventuais faltas do passado serão expiados. Por isso que o mundo se chama de expiação e provas. E aqui estamos, nesse corpinho, que todos nós estamos, uns mais felizes, outros menos felizes, mas estamos nesse corpinho, né, que é constituído não só dessa parte física, mas ele também é constituído de outras partes, que é o espírito, que não tem uma forma definida, e um elemento que interliga o espírito ao corpo físico, que é o chamado perispírito. Não sei se todos já ouviram falar nesse termo, tem esse conhecimento da doutrina, né? Mas Kardec explica isso no Livro dos Espíritos. E depois tem os aprofundamentos em outras obras. E tem um livro específico do Zimmermann que fala de perispírito. É um elemento integrador entre o espírito e o corpo físico, servindo também de roupagem para o espírito, né? A forma do espírito. É ligado molécula a molécula ao corpo físico. Normalmente tem a aparência da última encarnação, ao desencarnarmos. E ele fica com esse elemento integrador, ele funciona como se fosse mais ou menos uma esponja. Ele interliga tudo que é transmitido do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico. Fica esse fluxo intenso o tempo todo. E quando a gente fala em livre-arbítrio, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós estamos escolhendo, nossos pensamentos e sentimentos. Dentro dessa aparelhagem que eu acabei de falar aqui, né, corpo físico, perispírito e espírito, existe um sistema chamado sistema de crenças e valores. Crenças e valores, ou seja, a crença é o que eu acredito. O que nós acreditamos na nossa vida?
e o valor. O que tem valor de fato na nossa vida? Isso não está no corpo físico. Está dentro desse elemento espiritual. Dentro de nós. Não é o corpo físico que pensa. Quem pensa, na verdade, é o quê? É o elemento espiritual. Crenças e valores. Crenças, exemplo. Eu posso acreditar, cada um tem uma crença diferente. Nem todo mundo tem a mesma crença. Eu posso acreditar, dando um exemplo do nosso dia a dia, se o médico falar para mim que comer pizza todo dia emagrece, e eu acreditar nisso, eu vou assumir isso como verdade. Eu vou no rodízio de pizza, de segunda a sexta, e vou comer pizza todos os dias, acreditando que eu vou emagrecer. É claro que o resultado não deve ser muito bom daqui a um tempo. Mas eu vou assumir isso como verdade. É uma crença. Da mesma forma que se eu tiver como valor, por exemplo, que está em moda hoje em dia, trocar de celular todo ano, eu assumo como valor. Trocar de celular todo ano. Ou trocar de carro todo ano. Porque o vizinho trocou de carro, eu tenho que trocar também. Porque o meu amigo trocou de celular, tinha sei lá, 4, passou para um iPhone 5, e se não fica fora da moda. É um valor de ficar na moda. É um valor de estar sempre integrado com a opinião que a sociedade tem a dizer. É um valor. Independente se a pessoa está preparada espiritualmente para isso ou não, mas é um valor que ela assume. Outras pessoas têm outras crenças e outros valores. Praticar a caridade, né? Trabalhar na seara do Cristo, enfim, depende. O fato é que essas crenças e esses valores, eles vão servir de determinantes para eu definir o quê? Os meus pensamentos e os meus sentimentos. Com base no que eu acredito e o que tem valor na minha vida, eu vou definir o que eu penso e o que eu sinto. E nem sempre o que eu penso e o que eu sinto são coisas boas. Eu posso melhorar essa qualidade. E definindo esses pensamentos e definindo esses sentimentos, por sua vez, eu vou chegar a uma conclusão. Eu vou definir a minha escolha. Qual vai ser a minha escolha que eu vou fazer na minha vida, com base nos meus pensamentos, no que eu penso, no que eu sinto, que por sua vez está baseado no que eu tenho de crença, que eu tenho de valor dentro da minha vida. É um sistema integrado. É o sistema integrado. Definida a minha escolha. Quando eu falo em escolha, tem uma história muito interessante, que é a seguinte. Um trem, ele está caminhando numa direção desgovernado. E você é o maquinista desse trem. Você está indo, você não pode frear o trem. Só manivela à direita ou esquerda e só, mais nada. Só tem um comando. Suponhamos que em determinado momento dessa ferrovia haja uma bifurcação para a direita e uma bifurcação para a esquerda. Se na direita tiver um amigo seu preso sobre o trilho e você tiver que tomar uma decisão, o trem iria para a direita, atropelando o amigo, ou vocês iam colocar o trem para a esquerda, para continuar a marcha? Dependendo do amigo, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, para a esquerda. Agora, suponhamos que, ao invés, nós mantivéssemos o amigo na direita, e se colocarmos na esquerda um ser querido, um ente querido, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso, enfim, neto, e você tem que escolher para que direção tomar, para a direita ou para a esquerda. Não pode parar. Não dá para frear. Ia para a direita ou para a esquerda. Está vendo que a reação agora foi um pouquinho mais... Caramba, vocês pensaram um pouquinho mais. Eu ouvi alguém falar assim, bom, nesse caso tem que ir para a direita, né? Não vou passar por cima de um ente querido. São escolhas que nós fazemos na nossa vida. Essa é a nossa vida. Nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Fazendo escolhas. Nós estamos nesse trem o tempo todo. E um trem desgovernado, que é um monte de coisas que eu tenho que fazer na minha vida o tempo todo, de uma forma dinâmica, de uma forma automática, que às vezes nem sempre nós percebemos. Mas estamos nesse trem. E às vezes eu tenho que tomar essas decisões. E às vezes nem sempre a gente toma a decisão certa. Porque nós temos esse sistema um pouco
desintegrado. É mais ou menos isso. E essa escolha, você pode ser uma escolha boa, vai gerar uma consequência boa, e uma escolha ruim, que vai gerar uma consequência ruim. Tudo, lembrando, vai depender do que eu penso, do que eu sinto e de como estão minhas crenças e meus valores. Por isso essa canção foi muito oportuna na noite de hoje. Né, o pensar do meu viver. Tem tudo a ver. Como nada é por acaso, né, não sei se essa canção foi escolhida propositalmente com um tema ou não, mas de qualquer forma foi muito bem escolhida, não foi. Então, casou, na verdade, casou, muito interessante, bem legal. E as escolhas, nós podemos fazer escolhas boas e escolhas ruins. Joana de Andes fala que as escolhas ruins têm um nome, chamado sofrimento. Portanto, sofrimento é o resultado de uma escolha mal realizada. Eu sofro com isso. Né? Eu sofro com isso. E eu tenho que avaliar direitinho o que eu estou fazendo com esse conjunto de ideias. Né? Se eu tenho uma relação mais material ou mais espiritual. Porque se nós pararmos para pensar no nosso dia a dia, é um pouco dinâmico. A gente acorda, toma banho, toma café, às vezes dá um bom dia, quando dá, sai para o trabalho, sai para a escola, discute com um, discute com o outro, volta do trabalho, volta da escola e vai dormir, e o dia seguinte a mesma coisa. E em um belo momento a gente está conversando com um amigo, caramba, como o ano passou rápido. Né? Nós temos esse comentário, como o ano passou rápido. Não é que o ano tenha passado rápido, o problema é que a gente não tem realmente o quê? Vivido como deveria ser vivido. Nós não paramos para fazer algumas reflexões. Nós estamos o tempo todo nesse processo automático. E quando eu falei no início a questão da comunicação entre o espírito e o corpo, é porque esse fluxo de comunicação, quando o espírito manda um comando para o corpo físico, para ele poder pensar e falar, pensar na verdade o espírito, para ele poder reproduzir o que está pensando, através da fala, são coisas muito instantâneas, muito rápidas. Muito rápidas. Tem um japonês que fez um estudo há um tempo atrás chamado Tadashi Katamoto. Esse é o nome, Tadashi Katamoto. Ele fez um estudo sobre a qualidade dos nossos pensamentos. E ele chegou à conclusão seguinte, que 6% do que nós pensamos durante o dia é o que interessa. Ou seja, 94% ele descartou. 94% está fora. Que são fofoca. Eu sei que aqui ninguém é fofoqueiro. Então eu posso falar abertamente que aqui nós estamos já numa condição um pouquinho mais evoluída do que os demais irmãos. É isso aí. Então, fofoca. Falar mal de um, falar mal do outro, julgar. Né? Então isso tudo está dentro desse conjunto de 94%. Mas e as besteirinhas que a gente fala no dia a dia? Se forem besteirinhas saudáveis, tudo bem, não tem problema, faz parte. Até para a gente rir um pouco. Agora, tem aquelas besteirinhas que a gente fala, mas com segundas intenções, né? Para alfinetar um, alfinetar o outro. Então esse cara, ele fez essa pesquisa e chegou ao seguinte, 6% é o que interessa. Ou seja, para vocês verem o tempo que a gente perde, na verdade, né, pensando coisas que surgem na nossa memória, baseado no que eu creio, no que tem valor para mim, e justamente isso é colocado para fora através de palavras. Pensamentos geram palavras, ou ações, né? Então, através de palavras, até mesmo de ações. Isso é colocado através da nossa palavra. Trânsito é um laboratório fantástico. Aqui em Paquetá não tem muito esse problema, porque agora é bicicleta para tudo quanto é lado. Quem mora aqui na ilha. Né? A não ser se uma bicicleta fechar a outra. Aí não vai dar muito certo, não sei se ocorre. Mas assim, do outro lado da Bahia, de onde eu vim, né, o trânsito, você vê coisas do Arco da Velha. Né? E pessoas... Até mesmo que pessoas que saem de lugares como essa casa, por exemplo, pegam o carro e levam uma fechada. E quer tirar a razão, quer discutir, e nem sempre acaba bem. Isso tudo está relacionado com o quê? Com o meu pensamento, com o meu sentimento. Com o que eu tenho de escolha. Né? O que tem de valor para mim? Eu tenho que reavaliar isso de uma forma urgente. Porque o nosso planeta está passando de uma transição
está em transição, de expiação em provas para regeneração. A espiritualidade, a cada vez, manda recados. E os recados têm sido cada vez mais imperativos. De uma forma resumida, mude. Porque o tempo urge. É imperiosa uma mudança rápida, para que vocês possam realmente dar continuidade no plano evolutivo. É o recado que está sendo dado pela espiritualidade. Ela faz esse convite. Portanto, o que nós vemos aí fora são pessoas realmente pessimistas, pessoas realmente desiludidas, muito apegadas à questão material. É importante a questão material, mas essa apegação à questão material que não pode ser feita da forma como está sendo feita agora. Né? Se eu perguntar aqui para as mulheres de plantão quantos pares de sapato elas têm, o número a cada dia supera, cada ano supera o valor anterior. E 100%, no mínimo. É muito sapato. Eu vejo aqui para minha esposa. A cada dia o armário, não sei como o armário aguenta. Né? São questões materiais. A mesma coisa o homem. O homem já não tem muita pegada a coisa de sapato, mas mais a parte eletrônica, carro, etc. Né? Celulares e mais celulares, como eu falei aqui no início. Está na hora da gente parar um pouco. Da gente verificar realmente o que eu tenho feito do meu poder de escolha. O que eu tenho feito do meu livre-arbítrio. Como que eu tenho utilizado de uma forma eficaz o meu livre-arbítrio. Isso está relacionado diretamente o quê? Com o que eu penso e a forma com que eu sinto. A forma com que eu interajo com o meu irmão e a forma com que eu interajo também comigo mesmo. O que eu tenho feito na minha vida? Exemplos. Eu até fiz uma listinha para não esquecer nenhum item. Coisas que a gente pode refletir um pouco. Eu tenho fé? Cuidado, fé é uma coisa, acreditar é outra. A fé é mais do que acreditar. Será que eu tenho fé? Como anda a minha, se eu tenho, como anda a minha fé? Né? Fé é estar comprometido com alguma coisa. Entregar-se por completo. Eu posso acreditar, mas estar comprometido já é um pouco mais além do que apenas acreditar. Tem fé em Deus? Ou em alguma força superior? Sim. Acho que todos nós aqui que estamos aqui, nós acreditamos e temos fé, estamos comprometidos com a causa divina. Isso já é um passo inicial, para que nós possamos refletir. E a prece? Temos feito prece? Oramos de manhã? Ou a gente já acorda na cama, já pega o celular para ver o Zap Zap, o Facebook, já sai, com muita gente, inclusive eu já fiz muito isso. Tenho tentado melhorar. São as mensagens do dia. A gente está ligado a esse mundo cibernético, a gente tem que controlar isso, que isso está virando uma doença. Ou eu faço uma prece de manhã, agradecendo, antes de mais nada, a oportunidade de mais um dia, agradecendo a oportunidade de estar reencarnado nesse momento, no mundo de expiação e provas, para mais uma oportunidade que Deus está me dando para provar que eu posso dar mais um passo na minha caminhada evolutiva. Será que a gente faz realmente uma prece de agradecimento de manhã, além de pedir? A gente pede muita coisa na prece. E prece não é só pedir. Eu tenho que também o quê? Agradecer. Como anda isso? Esse agradecimento. Agradecer pelo dia. Muitos de nós não fazemos isso. Né? Nós estamos nesse processo automático. Já acorda de manhã, caramba, hoje eu tenho que pagar a conta, hoje eu tenho que almoçar com fulano, hoje eu tenho que, mais tarde, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que resolver alguma coisa no trabalho, eu tenho que falar. E já começa a mente trabalhar de uma forma incessante desde 6 horas ou antes, 5 da manhã. É a qualidade dos meus pensamentos. Isso vai definir a minha escolha que eu vou fazer durante o dia. Eu já estou fazendo já uso do meu livre-arbítrio nesse momento. E a prece também ao dormir. Quando a gente está deitado, nos preparando para dormir,
que é uma oportunidade ímpar, na qual eu posso ir para o plano espiritual, fazer trabalhos, estudar. Mas se eu não estiver conectado com isso, talvez isso não ocorra. Se eu não fizer uma prece, obrigado pelo meu dia, por mais essa oportunidade. Se alguém causou algum mal, te ofendeu, perdoa. Perdoa. Exerceu perdão. Eu perdoo fulano, ciclano, beltrano, hoje aconteceu isso. Que os espíritos possam realmente estar com eles, amparando eles, encaminhando eles, iluminando eles, para que eles possam dar continuidade ao caminho evolutivo deles. Eu estou falando de coisas simples. Nada complicado, mas são coisas simples que nós ainda temos dificuldade de colocar em prática. Que vão servir o quê? São ferramentas poderosas para cada um de nós, para que nós possamos melhorar um pouquinho a qualidade das nossas escolhas. Estarmos aqui hoje, nesse horário das 18 horas, né, já é uma escolha. Que nós poderíamos estar em qualquer lugar aqui, andando de bicicleta pela ilha, apostando corrida aí com os taxistas, que eu descobri que o nome é taxista. Poderíamos estar na ilha, propriamente dito, qualquer lugar, enfim, em casa, mas nós escolhemos reservar 1 hora da semana para realizarmos algumas reflexões, estarmos em contato com a espiritualidade. Isso é uma escolha que nós fazemos. Porque nós já chegamos à conclusão que em determinado momento da nossa vida foi imperativo que isso acontecesse. Porque até então não estava dando muito certo. Aí uma mão amiga, uma mão generosa, nos conduziu em determinado momento da vida a uma casa como essa. E nos apresentou o que é a doutrina espírita. Isso é uma escolha. Portanto, a gente tem que estar atento em relação a isso. São ferramentas muito poderosas. Continuando. Transformação dos pensamentos e sentimentos. Autoconhecimento. Esse é o mais difícil de nós colocarmos em prática. Por quê? Porque o autoconhecimento, nós ainda somos muito orgulhosos e somos muito egoístas e invejosos. Se eu fazer o trabalho de autoanálise, como Santo Agostinho recomendou, na questão 919 do Livro dos Espíritos, me questionando sobre o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de ruim, por que eu não procedi da forma correta, por que eu pensei assim, que eu pensei assado, por que eu falei mal da minha sogra, opa, pula, coisas desse tipo, questionando como foram meus pensamentos, como foram minhas ações durante esse dia. Santo Agostinho falou isso. Deu uma aula na questão 919 do Livro dos Espíritos. É uma aula de Santo Agostinho, explicando para a gente de que forma que nós podemos fazer esse trabalho de autoconhecimento. Mas só que a gente não consegue isso, porque se nós realizarmos a série de perguntas e respostas, como recomenda a questão 919, nós vamos verificar algum ponto de orgulho nosso. E aí o que vai acontecer com a gente? Quando chegar nesse ponto, a gente vai pular esse ponto. Não, mas peraí, eu não fiz isso. Eu fiz, mas não foi comigo. Não, mas não foi assim, ó, a culpa não foi minha, a culpa foi dele. Acho que ele que estava errado. Isso vai ter que estar na lista de autoconhecimento dele, não na minha. O quê? Não, eu vou continuar então. Hoje eu fui um santo hoje. A gente engana. Camufla isso. Camufla. Como que eu vou fazer um trabalho para mudar meu pensamento, mudar a qualidade do meu sentimento, minha crença, meu valor, enfim, se no meu autoconhecimento, que é o basilar disso tudo, para eu poder mudar a minha escolha, se eu não fizer uma coisa fidedigna, do tipo, realmente, aqui eu errei. Larga o orgulho de lado. Eu errei. Eu comprometi meu colega de trabalho, por exemplo. Eu magoei meu colega de trabalho. Eu estou errado. Qual vai ser o plano de ação, então, para isso? No dia seguinte eu vou chegar nele e vou pedir desculpa.
Ah, mas eu tenho medo de pedir desculpa. Tem que chegar ali de alguma forma para mudar isso. Não consegue pedir desculpa, se aproxima dele. Não peça desculpa, mas envolva indiretamente pedindo desculpa. E a gente nem sempre está preparado para pedir desculpa. Tem vergonha. É trabalho de formiguinha. Mas é isso que justamente Kardec veio nos colocar no Livro dos Espíritos. Jesus nos ensinou isso há 2000 anos atrás. E nós ainda não compreendemos. Até antes mesmo de Jesus. Moisés, lá na lei mosaica, está lá, né? Separar o dia de sábado para não trabalhar. Não é bem isso. O dia de sábado que Moisés falou na época foi justamente para você realmente fazer o quê? Uma reflexão de tudo que você fez durante a semana. Aí depois que veio a palavra do autoconhecimento, de você reservar alguns minutos para fazer um trabalho de autoanálise. A gente não está preparado para isso, mas temos que tentar. Algumas pessoas até comentam, olha, eu tentei fazer um trabalho de autoanálise hoje à noite, só que eu dormi no meio. É, assim mesmo, começa dormindo, mas depois vai. Né? É um exercício, é trabalho de formiguinha, gente. Não adianta nós sermos bons e caridosos da porta de dentro para cá. Nós precisamos ser bons e caridosos da porta de dentro para fora. Não é a palavra que vai ser objeto de mudança. É o nosso exemplo que vai irradiar a mudança nas outras pessoas. Emmanuel explica muito bem isso lá no livrinho Consolador. Numa das perguntas lá do Consolador, no livro. Então é isso que a gente tem que pensar. Estamos aqui nesse ambiente, nessa casa, tem os cursos, como a Selma colocou aqui no início, tem as reuniões públicas, a leitura que a gente faz em casa, tudo isso é conhecimento, é bom, mas nós temos que levar isso lá para fora, divulgar, falar, através do nosso exemplo. Não é divulgar pela palavra, é do nosso exemplo, ser o exemplo para as outras pessoas. Por isso que a responsabilidade é muito grande de quem está aqui na frente falando. A figura do expositor espírita. Que ele está falando, mas ele também, de uma forma geral, ele não é perfeito. São todos, nenhum vai falar aqui vai espírito perfeito, longe disso. Espírito perfeito só Jesus. Mas assim, o grande desafio é de você ir lá para fora e justamente o quê? Tentar ao máximo colocar todas essas mensagens que são transmitidas o quê? Em prática. Para que possa servir o quê? De exemplo. Né? Servir de exemplo. É a questão então do autoconhecimento. Hoje em dia está muito na moda a palavra chamada meditação. Existem inclusive lugares especializados em meditação. Né? Isso ajuda, é uma ferramenta que pode ser aliada à questão do autoconhecimento. Eu meditar sobre o meu comportamento, sobre as minhas ações, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom. Né? É uma ferramenta. A questão da meditação. Praticar autocrítica ao invés de julgar e criticar os outros. Né? Por que pensei isso? Por que senti isso? Por que agi dessa forma? Posso mudar e como? Nosso comportamento no dia a dia. Como anda o nosso comportamento no dia a dia? Que escolhas eu tenho feito no meu dia a dia aí fora? Eu dou um bom dia para alguém que passar aí na ilha? Hoje foi até interessante que a gente estava vindo para cá, quando nós encontramos com o senhor, ele não deu boa tarde, ele deu tarde boa. Tarde boa, falei, tarde boa. Mas brincadeiras à parte, será que eu me refiro ao meu irmão dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Ou apenas olho para a cara e passo direto, sem dar bom dia, boa tarde, boa noite, sem falar obrigado? São coisas mínimas. Né? Sem falar um obrigado. Alguém abre a porta? Obrigado. Quem mora em prédio, tem um porteiro no prédio. Não sei se aqui na ilha tem a figura do porteiro aqui, quem mora em prédio aqui na ilha, não conheço. Mas, assim, pelo menos do lado de lá da Bahia, a maior parte das pessoas mora em prédio, tem a figura do porteiro, e às vezes você passa pela portaria sem falar absolutamente nada. Fala batido, oi, o máximo oi. E fala, oi, seu João. E vai falando seu João o ano inteiro, e depois descobre que o nome do João não é João, é José. É um irmão que está ali. Ah, é um porteiro.
eu estou pagando condomínio para poder justamente sustentar o emprego dele. Não, é um irmão igual a você, que está no mesmo barco, está evoluindo e nessa encarnação está naquela condição. O conceito é diferente. Eu começo a abordar de uma forma diferente a questão, olhar sobre o outro prisma, me colocando de uma outra forma. Estão percebendo? São pequenos detalhes que a gente pode fazer mudanças, pequenas mudanças no curso desse barco. E o porteiro começa a te olhar de uma outra forma. Você começa a olhar no olho do olho dele e dá: bom dia, seu José, seu Joaquim. Como vai o senhor? Tudo bom? Bom. São pequenas mudanças. É o olho no olho. E ele começa a olhar também no olho da gente. E respeitar. E dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando você escreve às vezes o e-mail hoje em dia, bota lá bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que bota logo: favor providenciar isso, aquilo, aquilo outro. Ligar para fulano, ciclano e beltrano. Questão de mudança. A vida está agitada. Que tal a gente começar a fazer um exercício de desacelerar um pouquinho isso? Devagar. Eu começo a definir novas escolhas. Eu começo a usar um pouquinho mais o meu livre-arbítrio para modificar o meu poder de escolha em função de algumas coisas na minha vida, porque o momento está precisando, eu estou exigindo. Ainda mais nós, que estamos começando na doutrina espírita, alguns com uma certa estrada, outros nem tanto, estão iniciando. Nós vamos ter o conhecimento, nós já temos uma noção, pelo menos, no mínimo, do que é certo, do que é errado, para poder o quê? Colocar em prática. Para poder colocar em prática. A Federação Espírita de Mato Grosso, há pouco tempo, ela lançou uma campanha chamada Espiritizar. Apenas esse nome, Espiritizar. E essa campanha Espiritizar teve a seguinte finalidade: de você justamente colocar em prática tudo que você tem recebido de conhecimento, tudo que você tem recebido de informação. Só isso. Porque chegou à conclusão de que nós não colocamos nada em prática, a gente só absorve conhecimento. Então vamos colocar em prática. Uma palavrinha curta que eu achei bem interessante. Tem até um vídeo no YouTube sobre essa questão de você botar em prática. As pessoas vão andando na rua. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Né? As pessoas vão andando na rua e umas vão ajudando as outras na rua. E a última cena remete à primeira cena desse vídeo. Fecha o ciclo. É bem interessante esse vídeo. Não me lembro o nome do vídeo. Você lembra? Não. Eu não lembro. Depois, se eu lembrar, vou passar para a Selma, para depois passar para vocês. É bem interessante. É você justamente fazer isso, fazer o bem. Mudar suas escolhas. Começar a fazer o bem. A Casa Espírita ajuda muito nesse sentido. Né? O laboratório lá fora também é fantástico, essas pequenas coisas que eu... Algumas, né? Pequenas, poucas coisas que eu falei aqui para vocês aqui agora. Mas assim, a Casa Espírita tem, por exemplo, tem atividades na evangelização, que você ajuda a lidar com as crianças, estar com as crianças, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso. Algumas casas, não sei se aqui tem, pelo que eu entendi, tem, questão de obra social, né? Com o pessoal, com os moradores de rua. Você está em contato com essas pessoas. Porque a sociedade mesmo bota nós, é um morador de rua, ele cá e eu lá, e vamos conduzindo a nossa vida, porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música. E não é bem assim. Não é bem assim. A casa ajuda você a ter essa troca. Por que tem o trabalho da obra social? Para ajudar o outro, para dar o alimento para a pessoa. Também. Mas além disso, é para nos ajudar a enxergarmos o outro, que é o nosso semelhante, nosso companheiro de jornada. As visitas também que ocorrem a determinadas instituições de caridade, né, asilos, orfanatos, etc. Também nos ajuda a ter esse contato. Quebrar um pouco o gelo, na verdade, dentro da gente, para que nós possamos nos tornar criaturas um pouco mais humanas, não por culpa nossa, por culpa da sociedade. Para que nós possamos nos tornar criaturas mais humanas. Esse que é o convite. Pequenas coisas.
faz a diferença. Basta que nós possamos implantar essas coisas em nossas vidas. Porque aí, ao fazermos essas pequenas modificações, o que vai acontecer? Eu vou mudar meu valor. O valor que eu tinha anteriormente, que era um valor essencialmente material, passa a não ser um valor essencialmente material. Também continua sendo um valor material, mas eu estou implantando também o que? Um valor espiritual, que aos poucos vai se sobrepor ao valor espiritual, ou valor material. Eu vou dar mais atenção ao meu próximo. Eu vou fazer uma atividade de caridade com o meu próximo. Estão percebendo? As pequenas modificações no meu poder de escolha, as modificações do uso que eu faço do meu livre-arbítrio, são pequenas, mas é passo a passo, devagarinho. Você cedeu lugar para uma pessoa, né? Porque tem o banco lá para preferencial dos idosos, gestantes, deficientes físicos. Não precisa, você está sentando no banco normalzinho aqui, está aqui, cadeirinha bonitinha. Qual o problema de você levantar e ceder lugar? Você ficou com o bumbum sentado o dia todo. Levanta o bumbum da cadeira e cede o lugar. Não, porque tem que sentar naquele lá. Aquele lá que é a preferência. Gente, tem um negócio que o pessoal pensa que é difícil. Então, algumas pessoas, inclusive, na hora, elas entram num processo de imersão profunda. E elas dormem na hora. Desaba. Ficou acordado o tempo todo. Quando chega lá na estação do metrô, lá no Rio, eu já vi muito disso. Chega numa determinada estação, vê que uma pessoa vai entrar com bolsas pesadas, ou mesmo uma pessoa idosa, então a pessoa... Aí depois que a pessoa entra, senta, acorda, ela começa a ler de novo. É o processo devagar, é mudança. Todos nós aqui que estamos encarnados nesse planetinho aqui, cada um está num nível diferente de evolução. Uns estão mais evoluídos, outros estão menos evoluídos, e a tendência é que os que estão mais evoluídos realmente ajudem os que estão menos evoluídos. Deem a mão para poder carregar junto. Né? O grande convite é esse. É você dar a mão a essas pessoas para poder carregar essas pessoas junto com a gente. Que nós possamos fazer esse processo realmente de mudança, de transformação. Por isso que é o nome, transformação moral. Reforma íntima. A tão falada reforma íntima é o quê? É isso. É de nós nos reformarmos. A mudança começa na gente, não começa no outro. Eu fico esperando muitas vezes a mudança em outra pessoa. Eu fico esperando muitas vezes a mudança do planeta passar de expiação em própria regeneração e você falar, eu cheguei no mundo de regeneração. E não é assim. O mundo de regeneração está dentro da gente, depende de cada um de nós. Inverte o valor. Está dentro da gente. A mudança da nossa sintonia, a mudança inclusive dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, praticando as boas ações, vai mudar também a nossa sintonia com nossos amigos espirituais. Vai mudar a sintonia. Olha só o poder do pensamento, que a gente não leva isso muito em consideração. Vai mudar a sintonia com os nossos amigos espirituais. Se hoje a minha sintonia não é tão boa, se eu chego na casa espírita um pouco desesperado, porque eu vejo o vulto. Porque me falaram que eu estou com obsessor. Por que será? Aí você começa a investigar no atendimento fraterno, tem uma conversa com essa pessoa, você vai descobrindo os pensamentos dessa pessoa, o que é que ela sente, o processo de vida, e você começa a fazer um trabalho justamente nesse sentido, de transformar a sintonia dela. É a chamada desobsessão também, junto com esse irmão. Mas não vamos falar da parte espiritual propriamente dita, vamos falar da pessoa. Eu mudo a sintonia com o que ela está pensando. Eu também altero a qualidade de comunicação desse irmão com o plano espiritual, com os amiguinhos espirituais que ela está conectada. Apenas para mudança de vibração. São pequenas mudanças que fazem essa diferença toda. Depende de quê? De nós. De nós realmente estarmos o quê? Dispostos a esse processo realmente de transformação moral. De nós estarmos conscientes de que nós não podemos, no atual cenário, levar a vida.
como a gente está levando a vida, curtindo a vida. Cara, a vida é maravilhosa. Devemos ter momentos de prazer, sem dúvida alguma, passear, relaxar. Isso faz parte da vida. Mas só que não é só isso. Existe um outro lado que nós precisamos também dar atenção, né? Que é o lado justamente de você praticar o bem, fazer o bem de uma forma geral. Fazer o bem primeiramente para o seu próximo. Quem é o seu próximo? Primeiro você mesmo. Você é o seu próximo. E depois quem são os familiares que estão ao seu redor, dentro daquela mesma casa, daquele mesmo apartamento, etc. Você vai treinando com essas pessoas, para depois você ter um conhecimento de treinamento, de convivência com essas pessoas e expandir isso. Pelo menos a lei natural é assim, nem sempre dá certo. Às vezes você aprende lá fora para levar para dentro, né, dentro de casa. Esse é o seu próximo. Por isso que Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos nos amar para amar o nosso próximo, para expandir isso. O grande convite, na verdade, é esse, essa reforma. Que nós ainda estamos engateando nisso. Que nós ainda estamos engateando. O convite de hoje é que vocês possam sair daqui. Eu não vou dar nenhuma fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica. Mas pelo menos para que vocês possam sair daqui da Casa Espírita hoje, pensando um pouquinho sobre isso. O que eu posso fazer de tudo isso que o Ricardo falou, de tudo isso que outras pessoas também me falaram, do que eu li, do que eu estudei, do que eu já ouvi. Como que eu posso realmente fazer esse processo? De que forma que eu posso mudar um pouquinho o meu pensamento? Mudar um pouquinho o meu sentimento para com o meu irmão. Só isso. Parou aí. Esquece por enquanto a escolha, porque a escolha é consequência. Você vai verificar, se você fizer esse processo de mudança, você vai verificar se a sua escolha vai mudar. A partir do momento que hoje você pensa uma besteira e cai na gargalhada contra o seu irmão, se você pensar essa besteira e você falar, e você depois botar a mão na consciência e falar o famoso "Ih! Fiz besteira, não devia ter falado isso. Fiz besteira, não devia ter pensado isso. Estou fazendo um trabalho hercúleo para não pensar dessa forma, para não agir dessa forma." Isso não é ruim, isso é bom. Porque você saiu de um estágio e você não estava percebendo isso. Você passou para um outro estágio e você continua fazendo. Mas pelo menos você está sendo autocrítico. Você está botando a mão na consciência. O famoso "Ih! O que eu fiz? Que besteira que eu fiz?" Perceberam? Só mudando. Se eu estou com um colega de trabalho, eu estou vendo 2 colegas de trabalho lá, um falando mal do outro. Claro que isso não acontece, né? Hoje em dia é difícil. Né? Mas então, atrás acontecia, uns anos atrás acontecia isso. A gente via muito isso assim, um falando mal do outro, né? Chegando mal para um aqui, nossa, aí fulano, fulano, pô, esse cara não vale nada. Esse cara é um trapaceiro. Né? Aí você, o que você acha disso? Eu também acho. Você falou um negócio que eu não tinha pensado. Aí começa. Aí depois você vê no corredor, está passando pelo corredor, bonitinho. Ah, vem cá, Ricardo, vem cá. E aí, a gente está falando aqui do ciclano, e o que você acha? Você embarcava na onda, é verdade. E aí fica aquela psicosfera turbulenta em torno dos 3 ali, né? Aquela roda de pensamentos negativos. E aí, cara, o que você acha? Realmente aí, o cara realmente é isso, é aquilo, é isso. E começa a descascar o cara, coitado do cara. Nem é isso. Você plasma uma situação e envolve logo 3 pessoas. E a partir do momento que você vai fazendo esse processo de mudança, se acontecer uma situação desse tipo, Ricardo, vem cá. E fulano, o que você acha de fulano? Olha, meu amigo, não sei, né, mas vamos deixar ele em paz, ele vai saber fazer as reflexões dele. Vamos se preocupar com outras coisas. E o que você fez para onde você muda a conversa no meio? O que você fez para onde de semana? Foi à praia? Ah, fui à praia e tal, com meus filhos. E você, o que fez? Ah, eu fiz bolo, brigadeiro, sei lá mais o quê. Você na conversa, você muda o direcionamento da conversa. Você quebra aquele pensamento, aquela corrente. Você quebrando aquela corrente, você quebra também o quê? A onda negativa dos pensamentos que aquele grupo está sendo formado. É interessante isso, é um teste bem curioso.
deixa de ser, de certa forma, entre aspas, uma brincadeira que você vai fazer com você mesmo, testando essa mudança. Porque realmente funciona. Podem fazer o teste, funciona. Dentro de casa mesmo. Na rua pode ser mais perigoso, então faz dentro de casa. Com a tia, com as irmãs e tal. Muda o pensamento, muda a forma, você consegue mudar tranquilamente isso. O problema é que em casa pode voltar na conversa. Então, quando a gente estava pensando, não tem problema, você vai lá e desvia de novo. Você quebra a corrente. Você é responsável pela harmonização daquele recinto, pela harmonização de pensamentos daquele ambiente no qual você se encontra. Isso não estava no script. Você é responsável por isso, é corresponsável. Como você também é co-criador, você também é corresponsável nessas situações. Então o convite é esse, gente. O convite é realmente que nós possamos fazer a reflexão. Livre-arbítrio é um tema muito abrangente. Eu quis ser mais direto para poder colocar para vocês a parte prática do que é essa questão de escolha. Onde que nós nos encaixamos nesse processo de escolha. E depende de cada um de nós. Exercício de formiguinha. O convite está feito. Depende de vocês e eu tenho certeza que vocês vão dar conta do recado. Qualquer dúvida, cada espírito está à disposição para ajudar e orientar no que for necessário para que no final esse grande projeto tenha êxito. Mas tem que começar devagarzinho. É passo a passo. É trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha e é um trabalho difícil. Mas se conseguir, vocês vão colher os frutos lá na frente. Isso vale para todos nós. Inclusive para quem está falando aqui, se é dirigente da Casa Espírita, se não é, porque está todo mundo encarnado. E vale também para os desencarnados. E não se esqueça de uma coisa importantíssima, que eu ia já terminar aqui a exposição sem comentar com vocês. Ao desencarnarmos, que isso um dia, isso vai acontecer para todos nós, ao desencarnarmos, ninguém vai chegar no plano espiritual com a asinha de anjo. Nós vamos chegar nessa mesma condição aqui. Ninguém vai chegar no plano espiritual volitando, como tem lá no nosso lar, André Luiz, contando a história da volitação. Por quê? Porque nós vamos estar conectados com os mesmos pensamentos, sentimentos, as mesmas escolhas que nós temos aqui. A mesma coisa. Não vai mudar absolutamente nada. Então, se nós promovermos já uma mudança de imediata, se ao desencarnarmos, a tendência é que isso flua o mais fácil possível, o mais natural possível. Já é uma evolução. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações.